Olá amigos, esta foi a terrível morte de Nesrin à força de mulher. Seida está arrumando a mala do filho. Ela comprou algumas roupas e uma blusa para a mãe. Seida espera poder dar ela mesma, pois planeja ir com Henry para a casa da mãe. A porta toca e Seida abre. É Bahar quem vai se despedir de Arda. Ela avisa que vão sentir muita falta dele e ele a beija na cabeça. De repente, Arda se vira e abraça Bahar com força. Ela e Seida ficam realmente surpresas e sorriem já que a pequena nunca fez isso com ninguém. Seida avisa Bahar que pretende acompanhá-los até a casa da mãe, embora a senhora possa ficar chateada. Bahar diz que é verdade, mas ele deveria tentar. Henry bate na porta e Bahar ajuda a carregar a mala até a entrada. Seida entrega o filho a Henry e começa a calçar os sapatos. Ela diz que quer ficar com Arda no caminho, mas Henry diz que ela não pode ir porque prometeu à mãe e que não quer trair sua confiança. Seida e Bahar dizem que os levarão até o carro e depois irão para a casa de Atice. Todos saem do prédio e nesse momento Sirin sai do carro de Henry e os cumprimenta. Seida pergunta com raiva a Henry o que aquela mulher está fazendo lá. Henry diz a ele que ela não decide quem viaja com ele. Seida começa a gritar dizendo que não vai deixar o filho andar no mesmo carro que aquela arpia. Ela tentou voltar para Arda, mas Henry a impede e diz que se ela quiser ver o filho novamente é melhor entregá-lo a ela agora mesmo. Seida pergunta se ele não sabe que tipo de pessoa é Sirin, a quem tentou seduzir e quantos problemas causou. Henry diz que isso é o suficiente. Ele já sabe de tudo o que aconteceu, sabe que o cunhado dela ficava sediando ela e que ninguém acreditava nele. Bahar, surpreso, pergunta se Sirin lhe contou isso e Henry responde que ainda não entende o que seu marido Sarp fez com Sirin. Ela sabe que não entendeu naquela época porque o amava. Bahar pensa um pouco e pede a Seida que deixe Henry carregar a criança. Seida diz que está tudo bem e o coloca no carro, depois pega um copo d'água que Arif tinha nas mãos e joga tudo em Sirin. Eles começam a gritar, mas Henry pede para Sirin se acalmar e diz que mais tarde comprará algumas roupas para ele. Finalmente ele liga o carro e eles vão embora. Seida diz que é incrível que Sirin tenha se feito aparecer como vítima de Henry e que tenha culpado Sarp, embora pensando bem, por ser tão tolo, Henry merece uma mulher assim e espero que sejam felizes. Bahar olha para a amiga e diz que isso não será tão fácil. Ela entra no prédio e Seida caminha atrás dela perguntando o que ela está tentando fazer. Bahar diz que desta vez não vai deixar Sirin escapar impune e chega ao apartamento de Sarp. Abrindo, ela pede que ele ligue para Peril agora mesmo. Sarp pergunta por que motivo e Bahar diz que ligará para ela e pedirá que envie as fotos para Henry imediatamente. Por outro lado, vemos que Sirin chora ao lado de Henry enquanto ela lhe diz que não entende por que sua família a odeia tanto. Ela teve muitos pesadelos durante anos devido ao assédio que sofreu e parece que ela vai morrer sozinho. Henry pega a mão dela e avisa que agora ela terá uma nova família. Sirin olha para Arda e sorri. Poucos minutos depois, Sirin pede que ele pare por um momento em uma loja para ir ao banheiro e lavar o rosto. Ela sai do carro e Henry vê que algumas imagens estão chegando em seu celular, ele as abre e fica maravilhado. Sirin sai do banheiro e avisa a Henry que está pronta para continuar, mas Henry avisa que não será assim. Eles vão esperar um táxi porque ela voltará para a cidade enquanto ele leva Arda sozinho. Ela deixará suas coisas no refeitório para poder buscá-las lá e não voltar para casa. Sirin pergunta se isso é uma piada porque ela não entende nada. Henry diz que acabou de receber algumas fotos dela com o cunhado, que ela pensava que a estava assediando. Mas na verdade nas fotos ela parece muito feliz ao lado dele. Sirin tenta lhe dizer que as fotos são uma montagem e não são reais. Henry pede que ele fique calado, pois se ele se defender só vai piorar a situação. Ele se pergunta por que tipo de mulher se apaixonou. O coração é como moscas atraídas pelo açúcar ou pelo lixo. Sirin diz que não sabe o erro que está cometendo e jura que vai se arrepender. Ela entra no táxi e sai. Henry volta para o carro, mas ao olhar para o banco de trás percebe que Arda não está no carro. Bahar está deitada no sofá e diz que se sente mal por ter mandado Henry receber aquelas fotos, mas Seida diz que é o melhor. Bahar recebe uma ligação de Enver que pergunta se ela está bem. Ela responde que sim, só sentiu um pouco de tontura e por isso não foi trabalhar hoje. Ela pede que ele não se preocupe porque Seida está cuidando dela e Atice está a caminho. Enver diz que ela está bem e pede que ele a avise caso algo aconteça. Bahar lembra ao pai o quanto ela o ama.
Enver derrama algumas lágrimas e diz que a ama até o infinito e além. Bahar se despede e desliga a ligação. Seida pergunta por que ele falou com Enver como se estivesse se despedindo. Bahar diz que não é verdade e segura a mão dela enquanto descansa. Sua chega com Munir para a reunião na mansão de Nezir. Eles são guiados por Azim para entrar na casa. Munir pergunta a seu irmão se ele sabe por que Nezir os convocou. Azim diz que não. Seu chefe perdeu a confiança nele e não fala mais com ele. Sua diz a Munir que deve ter descoberto o que eles fizeram. Munir diz que isso é impossível, pois na festa houve muitos problemas para eles terem a oportunidade de conversar. Sua diz que está com um pressentimento muito ruim e eles entram na casa. Nezir os recebe em uma pequena sala e diz que a música que ouve o lembra que ele não pode perdoar, muito menos esquecer, e é por isso que estão todos lá hoje. Ela gostaria de poder esquecer a morte de Mert, mas tem medo de esquecer todos os dias de completa felicidade que passou com seu filho. Nezir se levanta e se aproxima de Sua. Ele diz ao velho careca que ele é um homem que sempre cobiçou o dinheiro, mas nunca valorizou a vida. Em vez de devolver a essas crianças o que não lhe pertencia, ele guardou para ficar ainda mais rico. Nezir se vira e ordena que Azim mate Sua. Azim, sem pensar, pega sua arma e atira nele. Sua cai no chão enquanto vemos que há uma ligação de Sirin em seu telefone. A louca está desesperada. Nezir diz a Jasmine que o protegeu quando Su o deixou na rua, ele confiou sua vida nele. No entanto, ele sabe que foi ele quem deu sua localização à polícia naquela noite. Além disso, ele conversou com a advogada. Ela o traiu para salvar seu irmão, o mesmo que o traiu anos atrás ao difamá-lo e dizer que ele era ladrão. Azim aceita toda a culpa. Nezir diz-lhe que aprecia a lealdade que lhe tem tido e que lhe dará uma última oportunidade para o convencer do seu erro. Ele ordena que ele mate seu irmão Munir desta vez. Azim está com a arma na mão. Munir olha para ele e pede que ele o perdoe do fundo do coração. Azim aponta a arma para ele e diz que o perdoa. De repente, Azim muda a direção da arma e aponta para Nezir, que não diz nada e sorri. Azim atira direto no coração de Nezir, que cai no chão, lembra de seu filho Mert e fecha os olhos. Finalmente, Azim olha para o irmão, aponta a arma para sua cabeça e atira em si mesmo. Munir o recebe nos braços enquanto ele grita e chora pelo irmão. Atis e Seida cuidam de Bahar e dizem que ela não parece muito bem, e também tentam convencê-la de que deveriam ir ao hospital para que Yale a examinasse. Bahar diz que está um pouco tonto, mas está tudo bem, ele irá até a mãe para que eles se acalmem. Ela sai do prédio com Atis e elas caminham um pouco. Ao longe eles veem que Sarp volta com as crianças da escola, que, ao verem a mãe, a cumprimentam sorrindo. Bahar está muito pálida, não se sente bem e desmaia repentinamente. Arif, Sarp, Atis e as crianças correm para ajudá-la. Sarp a pega nos braços e a coloca em um carro que Arif mandou trazer rapidamente. Todos entram no carro com urgência e pedem ao amigo de Arif que leve as crianças até Seida. Eles não param de chorar incontrolavelmente. Seida os recebe e ao subir as escadas entra uma chama de Henry, que a avisa que ela não encontra Arda em lugar nenhum. Seida não consegue acreditar. Ao mesmo tempo, Arif dirige o carro em alta velocidade para chegar ao hospital. Ao seu lado está Tice e atrás dele estão Sarp e Bahar nas pernas. Ele pede para a esposa acordar, pois precisa ver o quanto a ama. Arif se vira para olhar para Sarp e sem perceber ele bate com força o carro em outro. Todos estão ilesos e tentando entender o que aconteceu. Porém, o carro acabou bem no meio de um longo cruzamento e quando eles recuperam a consciência só conseguem ver que um enorme caminhão se aproxima deles. O caminhão leva o carro inteiro à sua frente e o deixa completamente destruído. Vários transeuntes ligam para os serviços de emergência e afirmam que parece haver mortos dentro do carro. Bahar entra no palco e está vestida com muita elegância. Ela se apresenta e diz ao público que está ali para contar sua história, a história de uma mulher que cada vez que cai se levanta ainda mais forte. Enquanto ela fala, vemos a destruição causada pelo terrível acidente. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que a vida é um campo de batalha onde o importante não é nunca cair, mas sim levantar-se novamente. Arif é o único que os paramédicos conseguem conscientizar, embora ainda muito atordoado pelo golpe. Ele observa enquanto os demais são colocados em maçãs e devem ser transferidos com urgência para o hospital.
Bahar diz que percorreu um longo caminho com seus 2 filhos, cujos nomes são Nizam e Doruk. Sua mãe Atice abandonou seu pai e ela quando tinha 8 anos, sentiu ódio por muitos anos por causa disso. Mas então ele conseguiu entender por que fez isso com eles. Ela se apaixonou perdidamente por um homem e quando seu pai descobriu, ele não aguentou e cometeu suicídio. Bahar diz ao público que ela é uma mulher comum com sonhos e objetivos. Ela começa a contar outra parte de sua história enquanto observamos os bombeiros tentando tirar Sarp do carro. Bahar conta que um dia ela se apaixonou por um homem chamado Sarp Sesmeli. Eles se amavam muito e se casaram, eram muito felizes, mas ele nunca pensou que essa felicidade acabaria tão rápido. A vida não termina como os contos de fadas. Um paramédico se aproxima de Arif e pede que ele o acompanhe até a ambulância para examiná-lo. Arif está em estado de choque e apenas anda e senta na traseira de uma ambulância. Ele sabe que há alguém próximo a ele deitado em uma maca, mas Arif apenas olha em volta. De repente, ele cai em si e percebe que essa pessoa é Bahar. Arif começa a gritar e implorar pela vida de Bahar enquanto chora inconsolavelmente. A voz de Bahar diz que quando ela ficou doente, seu filho lhe disse que as mães nunca morrem. Pelo contrário, eles sobrevivem. Naquele momento, vemos Atice recebendo eletrochoque para salvar sua vida. Nizam e Doruk estão sentados em frente ao refeitório de Ari. Eles são cuidados por Talat, amigo de Arif. Doruk diz à irmã que a mãe deles não morrerá porque ela prometeu a ele que não os abandonaria até que ela fosse uma mulher velha. Doruk então pergunta à irmã quando Seida virá buscá-los. Nizam responde que não sabe, pois disse-lhes que iria para Arda, mas não voltou. Ao mesmo tempo, Seida está em um táxi chorando incontrolavelmente pelo desaparecimento do filho. Ela está muito desesperada a caminho do local que Henry a enviou. As 3 ambulâncias que atenderam o acidente estão presas no trânsito e não conseguem avançar. Um dos paramédicos avisa ao motorista que se não chegarem ao hospital agora perderão a mulher. Esta é a Atice. Sem saber, Sirin entra em um táxi e fecha a janela do carro dizendo que não suporta o barulho das ambulâncias. Enver está trabalhando na oficina da casa. O telefone toca e quando ele atende recebe a terrível notícia do acidente. Enver não consegue nem desligar o telefone e desmaia de choque. Comente esta prévia e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima, amigos.